pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vive do Mundo e hoje eu venho comentar uma obra com vocês. Falar de uma obra bem famosinha que é Corcunda de Notre Dame. Por que eu resolvi falar dessa obra se ela já é muito conhecida, né? Principalmente por conta dos filmes da Disney. Eu resolvi falar dela porque eu fiquei surpresa ao lê-la e eu vou explicar já. Qual é a história aqui? A história do Quasimodo e da Esmeralda todo mundo conhece, né? Ele é o Corcunda que mora em Notre Dame, se apaixona pela Esmeralda, que é a cigana que dança, toda bonita, toda linda, enfim. A história desse livro é só isso? Não. Eu já disse em outros vídeos e repito agora, essa não é uma história de amor. Né? Na minha percepção, não é uma história de amor. O que acontece? Esse livro, o nome original dele, o título original é Notre Dame de Paris. Então, Victor Hugo escreveu esse livro quando Notre Dame ia completar quantos anos? Uns 500 anos, eu acho. Hoje ela tem 850 anos, inclusive eu tenho a moedinha comemorativa dos 850 anos da Notre Dame, que eu estava em Paris, acho que em 2013, por aí. Eu comprei a moedinha comemorativa de 850 anos. Quando ela completou, acho que 500 anos, perdão, Victor Hugo resolveu escrever um romance tendo a Notre Dame como personagem principal. Só que eu diria que, eu não sei se é, na minha concepção não é bem a Notre Dame o personagem principal, e sim a Paris medieval. Né? E a primeira metade, quase a primeira metade do livro, ele simplesmente descreve o que era Paris no ano de 1482, eu acho. Ou seja, quando os fatos dessa obra se passam no século XV. Nessa época, Paris era inteiramente medieval. E Paris não era do tamanho que é hoje. Hoje Paris já não é muito grande, né? A gente em um dia, acho que uma manhã dá para percorrer Paris assim de norte a sul, a pé. De norte a sul. Acho que de leste a oeste talvez um dia inteiro. Porque não é uma cidade grande. E nessa época aqui era menor ainda, porque havia só, eu não sei, quem já foi a Paris vai compreender o que eu estou dizendo. Quem nunca foi, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que é muito legal, um vídeo em 3D que mostra como era Paris medieval. Né? E aí vocês vão ter ideia do que eu estou falando e fica até melhor compreender este livro. É um livro que faz, é o vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, ele faz a reconstituição da Paris medieval. O que acontecia? O que havia naquela época? Havia a Ile de la Cité, que é onde está a Notre Dame, e um pouco do entorno, né? Então a Notre Dame está na Ile de la Cité, aí tem o rio Sena, que divide ali a cidade, tanto é que quem já foi a Paris sempre vai ver referência a Rive Gauche, Rive Droite, que é, né, tipo as margens direitas e as margens esquerdas do rio Sena. Parece que tudo se resumia ali. Então tinha um pouquinho mais para cima, as margens direitas, um pouquinho mais para cima, não, para o lado direito, um pouquinho mais para o lado esquerdo, era Paris, né, Paris medieval. No século XIX, fim do século XIX, durante o governo do Napoleão III, que é sobrinho do Napoleão, durante o governo de Napoleão III, havia em Paris uma espécie de prefeito, era o Haussmann, bem conhecido. Foi ele que modernizou Paris, né? Ele transformou Paris no que a gente conhece hoje. Né? E foi nesse período que Paris se transformou na cidade luz, né? Muito conhecida, a capital da modernidade. Mas o que ele fez? Ele fez uma política higienista na cidade. Ele tirou todas as marcas medievais da cidade e construiu uma cidade clássica, neoclássica. Paris é assim até hoje, quem já foi lá vai perceber que a cidade é toda bege, toda neoclássica. É feia? Não, não é. É bonita, não dá pra falar que aquilo é feio. Mas é pasteurizada, né? Então ele fez uma política higienista, acabou com as marcas medievais. O que tem de medieval em Paris hoje? A Notre Dame, tem também o Museu Medieval, que é Cluny, eu acho. Museu que tem lá Saint-Michel por ali. E tem o bairro de Marais, que é o bairro que ainda tem algumas construções medievais.
Fora isso, não tem mais nada. Paris se tornou clássica, né? E então, e o que outra marca desse período, que o Haussmann, que ficou até mais conhecido por conta dessas outras novidades. O período medieval é marcado por vielas estreitas, porque não havia carro, né? Era só caminhos para as pessoas passarem. As construções altíssimas e as vielas estreitas. Só que o que o Haussmann fez? Ele abriu, né? Ele acabou com tudo medieval e ele abriu bulevares. Foi aí que Paris começou a ter boulevard. Então, assim, ruas, avenidas largas com árvores, né, nas laterais, os bulevares. Calçadas mais amplas. Então, assim, ele abriu a cidade, deixou circular mais ar, espaço público, né, espaço para as pessoas circularem, né. Então, criou vários bulevares e calçadas. Foi aí que as pessoas começaram a colocar as mesas do lado de fora para contemplar o boulevard e os passeios públicos. Aí que surgiram os famosos cafés parisienses, onde as pessoas iam, sentavam-se nas mesas e ficavam olhando. E aí também já teve luz elétrica, a cidade já estava iluminada, né? Então podia fazer isso à noite, inclusive, porque já tinha luz elétrica. Foi aí também na segunda metade do século XIX que foi criado o metrô. Então era muita modernidade, por isso que Paris foi considerada a capital da modernidade, porque ela foi se refazendo durante o período também da Revolução Industrial. Então poderia ter luz elétrica, poderia ter metrô, enfim, era isso. Então o Haussmann fez isso no século XIX. Como é que era Paris antes disso? Era isso. Por isso que é legal, por isso que eu gostei dessa obra. Como era Paris antes de Paris ser a Paris que a gente conhece hoje? Era essa Paris aqui, descrita aqui. E o que é legal, esse é o único romance que eu li que representa bem a Idade Média. Toda a concepção social, não só arquitetônica, não só a cidade, mas personagens bem típicos da época. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Nessa obra aqui, quem leu vai ver que havia a Esmeralda, ela fazia parte, ela era cigana, e tinha os companheiros dela ciganos também que viviam de apresentações na rua, né, fazendo apresentações. Tinha, nessa época medieval, essas pessoas ficavam andando pelas ruas fazendo apresentações. Então, ciganos, pessoas nômades, anões, mendigos, corcundas. A cidade era povoada dessas pessoas que precisavam ganhar vida, eram nômades. Por quê? Porque tinha sido acabado, tinham exterminado os espetáculos em arenas. Então, muitas pessoas que se apresentavam naquelas arenas romanas, sabe aquelas apresentações com animais, aquelas coisas todas, que era o circo de antigamente, elas começaram a ficar povoando as ruas, ficaram zanzando pelas ruas para ganhar a vida. Nessa época também já havia burguesia, mas não havia burguesia com o poder econômico que passou a ter depois, né? Já havia burguesia andando por ali. Nessa obra mostra tudo isso. E nessa época também ainda não havia policiamento, havia o que? A guarda do rei. Então não havia polícia, digamos, para botar ordem. Então era tudo muito confuso, era tudo meio bagunçado, não havia polícia para botar ordem. Havia a guarda do rei, que tinha o dever de proteger o rei e toda a família real e tal, estabelecer ali uma segurança. Mas não era voltada para a sociedade, né? E havia também a igreja, né? Com um forte predomínio da igreja e das figuras religiosas. Então, me pareceu que o Victor Hugo ele pegou todos esses personagens típicos da Idade Média para construir essa história. E o que é importante também? Nessa época, o rei ele ia assistir às missas na Notre Dame. Por isso que a guarda do rei, por isso que há o envolvimento aqui do Febo, que ele é um guarda do rei, com a Esmeralda, porque ele vivia por ali, ela vivia em torno da Notre Dame, o Quasimodo era um corcunda que vivia na Notre Dame, ele era filho adotivo do Claude Frollo, ou Claude Frollo, não sei, que era uma espécie de padre lá da Notre Dame. Então tudo era em volta da Notre Dame, por isso que ele fez ela como personagem principal, ou a Paris, enfim, daquele período.
Então, por que eu gostei dessa obra? É uma das poucas obras que explicita bem esse contexto. Porque a gente está num momento em que a burguesia ainda não tinha resolvido organizar a sociedade. Porque nesse momento aqui ainda não havia hospital. Porque o hospital foi criado no século XVIII, né? E o hospital foi criado não com a função que ele tem hoje, para cuidar dos doentes. Não, era uma espécie de depósito, para tirar da frente, para higienizar. Então tirava aquele povo ali morrendo, peste, lepra, não sei o que, tiravam das ruas e colocavam lá, como depósito. Assim também criaram depois o asilo, o hospício, para colocar os loucos também, que viviam pelas ruas e incomodavam. Aí também, depois teve a polícia também para colocar ordem nisso tudo. E aí também foi criado o circo, foi instituído o circo, acho que no século XVIII também. E aí todos esses artistas de rua passaram aí pro circo. Vocês percebem que aos poucos tudo foi sendo organizado, porque eram pessoas que incomodavam, ficavam povoando as ruas. E a rua era para o burguês passear, né? Afinal de contas, né? E aí houve essa higienização. E aqui esse livro trata de um momento anterior a isso. Por isso que eu achei legal. Porque poucas obras tratam, poucos romances, né? E uma outra característica que é legal, era uma época em que o francês, que a gente conhece hoje, não tinha sido instituído, né, pasteurizado, assim, não havia uma norma estabelecendo. Francês é isso e se escreve assim, assim, assado. Então havia uma mistura, aqui nessa obra mostra isso. Então falava um pouco de latim, havia dialetos, né, porque eram muitos nômades ciganos da Romênia, de tudo que era lugar. Então o francês ele era muito contaminado. Apenas que no século XVII e XVIII que se estabeleceu qual seria a norma padrão do francês. Neste momento aqui não. Então era muito comum falar algumas coisas em latim, outras em dialetos, outras não sei o que, né? E uma outra obra que lembra muito esse momento é o nome da Rosa. Se vocês se lembrarem, também tem a figura do corcunda, olha só. Acho que havia muitos corcundas na época medieval, né? Também havia a figura do corcunda, e aquele corcunda do filme, pelo menos, que foi uma interpretação belíssima do Tom Waits, ele falava assim, cada frase num idioma. Ele falava italiano, depois mudava português e francês. E era isso, essa confusão linguística babélica que havia nessa época também, né? Então, pra mim, Notre Dame de Paris é importante por isso, e a obra trata disso, essencialmente disso. Não, pra mim, né? E aí pega as figuras daquela época, personagens daquela época, e conta uma história que não é de amor. Se vocês pararem pra pensar, o que há de amor realizado aqui? Nada, não há história de amor. Há pessoas que se apaixonam, mas não há uma história de amor, assim. Nada aqui é correspondido, se vocês pararem para pensar. O Claude Frollo, ele se apaixonou pela Esmeralda, ele tinha uma função religiosa que não era bem padre, é arque alguma coisa, cônego, não lembro mais. E se apaixonou, tinha um desejo carnal por ela. E ela gostava de um guarda, que não gostava dela, gostava do meu, né? E o corcunda também gostava dela, mas era uma coisa mais fraternal e tal. E enfim, aí tudo se desenrola em volta disso, desses amores não correspondidos nesta Paris medieval. Eu ia falar um superlativo de medieval, mas não me ocorreu, eu nem sei se existe, então fica Paris medieval. Então, eu vou deixar o vídeo aqui. Eu vou deixar também um post, vou deixar aqui embaixo linkado, um post que eu falo da Notre Dame, que eu fui, né, eu já disse em outros vídeos, eu fiz um estágio em Paris, eu morei lá por 6 meses, estágio de doutorado, e eu teve uma vez que fiz um post sobre a Notre Dame, e eu até falo que eu conheci a Notre Dame de cima, embaixo, por dentro, por fora, enfim, porque eu subi nas torres, olhei de lá, então tem a vista. Aí tem uma parte lá que você vê ao alicerce de Paris, quando Paris não era Paris, porque antes Paris se chamava Lutece, né? Numa época mais medieval se chamava Lutece. Então todas as ruínas, o alicerce, e eu entrei na Notre Dame e vi de fora. Então eu fiz um post só sobre a Notre Dame que eu vou deixar aqui embaixo linkado, porque afinal de contas ela é a estrela dessa obra,
tá? Não vou adiantar mais no romance tudo que acontece com Esmeralda, porque é spoiler, perde a graça, mas há uns acontecimentos bem interessantes. Não é, embora Victor Hugo tenha vivido um período romântico, né, na classificação literária, essa não é a história, é uma história romântica em um aspecto, mas não tem um final de amor que as obras do romantismo têm, né? Na verdade, a história de amor aqui não se realiza, né? Os fins aqui não são os melhores, os fins aqui, o fim de cada personagem não é o melhor do mundo para cada um deles. Mas o aspecto romântico que tem aqui é o grotesco e o sublime, né? O Victor Hugo tem até uma obra que ele fala do grotesco e do sublime, que é uma característica do romantismo. O grotesco seria o Corcunda, Quasimodo, e o sublime a Esmeralda, que também é a história da Bela e a Fera, se a gente parar para pensar, o grotesco e o sublime. Essa é uma característica romântica. Então, se pensar por esse lado, a obra é romântica também. Mas é uma maneira muito peculiar de ser romântica, é muito Victor Hugo, é muito... não seria Victor Hugo se não houvesse toda essa concepção política do que era a cidade, porque o Victor Hugo ele não trata assim, de histórias de amor, quem conhece a obra dele sabe disso. Não trata de histórias de amor, pode até ter uma história de amor, mas como segundo plano. Ele sempre está fazendo uma denúncia política nas obras dele. Tudo que eu li dele, Os Miseráveis, O Último Dia de um Condenado, Notre Dame, acho que eu já li mais coisa dele. É sempre nesse viés político, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado da minha percepção da obra. E se vocês gostaram, por favor, deem um joinha, não se esqueçam de se inscrever no canal e não se esqueçam de comentar, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau.